Bem, antes de começarmos esse estudo, peço a você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. Isso vai ajudar no nosso engajamento aqui nessa mídia, ok? Que Deus te abençoe. Vamos à lição de hoje? Vamos falar então sobre Jeremias. Jeremias, o profeta chorão. Vamos extrair algumas lições da vida dele. Antes, eu quero trazer uma introdução para você sobre a vida desse grande homem de Deus, ok? Peço a você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, é claro, se inscreva no canal, pois isso ajuda demais no nosso engajamento, ok? Faça isso agora, isso já vai ajudar bastante. Queridos, a vida de Jeremias, conhecida como profeta chorão, nos leva a uma jornada pela coragem, pela fidelidade de um homem que ousou chorar pelo seu povo, mesmo quando suas lágrimas não conseguiam alcançar os corações. Então Jeremias foi chamado por Deus em um tempo de profunda idolatria, injustiça, corrupção espiritual em Israel, um tempo em que o povo havia, na verdade, virado as costas para Deus, viraram as costas para o seu Criador. Então Jeremias também é chamado não apenas de o chorão, mas também de um profeta solitário, até mesmo porque em Jeremias capítulo 16 foi dada uma ordem a ele por Deus de que ele não poderia casar e nem ter filhos. Jeremias também foi um profeta relutante ao seu chamado no início, porque se via como uma criança. E talvez ele se achasse pequeno demais para tamanha responsabilidade de pregar a palavra. Talvez você também pense assim sobre você, mas se Deus está te chamando, siga em frente. Por mais de 40 anos ele proclamou fielmente o julgamento divino do reino apóstata de Judá e suportou durante todo esse tempo grandes oposições, espancamentos e até mesmo encarceramento. Jeremias começou seu ministério aproximadamente aos 20 anos de idade, no reinado de Josias, que foi um rei piedoso com quem o profeta manteve relações cordiais, mas que depois da morte do rei, a oposição ao profeta cresceu significativamente. Ele escapou por pouco à prisão, mas foi proibido de ir ao templo e teve de comissionar Baruque como seu secretário para transmitir suas prenunciações. Sabe, queridos, Jeremias ele se destacou não apenas por sua sensibilidade, mas também por sua obediência inabalável a Deus. E apesar da resistência e do desprezo que enfrentou, suas lágrimas eram um reflexo da dor divina. Mas, infelizmente, a maior parte de seu público permaneceu surda e insensível ao chamado do arrependimento. Eu gostaria então de extrair 3 lições muito importantes da vida de Jeremias e lições estas que inspiram a nossa caminhada de fé. Eu espero, em nome de Jesus, que você possa receber essas breves porções com poder em seu coração. A primeira lição que nós temos aqui é o poder de chorar e mover os céus. Há um texto bíblico bem conhecido que eu separei para a nossa leitura, que está lá em Salmos, capítulo de número 126, versículos de número 5 e 6, que nos diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, que mensagem linda, não é verdade? Porque, afinal de contas, se você trabalha, se você se esforça em quebrantamento diante de Deus, Ele está vendo você e você vai colher no momento certo. Para Jeremias, o choro era mais do que um simples desabafo emocional. Era uma intercessão sincera por aqueles que se recusavam a se voltar a Deus. Jeremias sabia que as consequências da desobediência seriam severas demais, e seu lamento expressava o pesar de um coração que entendia a iminência do julgamento divino. Mas apesar da sua dor e amor pelo povo, ele não conseguiu mover os corações obstinados que haviam ali em Jerusalém. Então, através de Jeremias, lembramos, portanto, que Deus tem compaixão dos que têm um coração quebrantado. Talvez você e eu só precisemos ter um pouco mais de ousadia para nos lançarmos diante dos pés do Senhor e crer que no nosso quebrantamento nós seremos consolados. Nós vamos ler mais um texto no livro de Salmos também, capítulo 147, um pouco mais adiante, versículo de número 3, que diz assim: sara os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. O choro deste grande homem de Deus nos lembra do poder da compaixão
e do quanto Deus valoriza um coração quebrantado. Jeremias chorava porque conhecia o quanto o pecado afasta o povo da vida verdadeira. Ele sabia que o pecado afastava o povo de Deus. E eu creio que hoje é o dia que Deus está chamando você para algo novo na sua vida, algo que seja real, algo verdadeiramente poderoso. Porque, amados irmãos, viver a verdade requer uma única decisão: querer ir ao encontro dela. Você quer ir ao encontro da verdade? Queridos, vivemos um tempo onde a realidade tem sido substituída pela falsa imagem. E quantas pessoas você conhece que vivem uma vida, mas nas redes sociais, por exemplo, querem forjar uma outra realidade? Sabe, queridos, Deus está chamando homens e mulheres para a verdade e viver a alegria da verdade. Guarde isso no seu coração. Deus está chamando você para uma alegria verdadeira. A segunda lição que podemos extrair da vida deste grande homem de Deus é que sempre haverá dificuldade para mim e para você em falar a verdade. Não pense que falar a verdade é fácil. Ela vai doer muitas das vezes. E Jeremias enfrentou uma das tarefas mais árduas para um profeta, que é falar a verdade em uma época de ilusões. Ele foi chamado para anunciar o julgamento e a destruição iminente de Jerusalém. Olha que grande desafio! Uma mensagem que o povo não queria ouvir. E Jeremias sofreu perseguição, zombarias e até ameaças de morte. E foi tratado como traidor por seus próprios compatriotas. Em Jeremias capítulo 20, verso de número 9, leia comigo o que diz assim: Se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, então a palavra de Deus torna-se em meu coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos, estou cansado de contê-la e não posso. A pressão foi intensa, queridos, mas ele perseverou, provando que sua lealdade a Deus estava acima de qualquer outra circunstância. Então, se você conhece a verdade e mente sobre ela, você está sempre ligado ao mestre das mentiras. O mestre das mentiras é um enganador. Ele faz você mentir e até mesmo omitir a verdade muitas das vezes. O inimigo da sua alma, chamado diabo, Satanás, vem esperando uma oportunidade para mais uma vez enganar você e levá-lo à ala dos enganados. Não se afaste da verdade, porque somente ela será capaz de libertar você. Jesus é a verdade, e se você entregar sua vida à verdade, a mentira será eliminada. Mas isso ocorrerá com o coração quebrantado. Será que você está disposto a viver uma verdade? Esta é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje, através desse vídeo. Se você quer a verdade, venha para a luz e saia das trevas, onde só há escuridão e mentiras. Deus quer mostrar para você o quanto o seu valor é único, porque Ele morreu por você e jamais se arrependerá disso. Portanto, viva a verdade, amém? Com ela você sempre andará na luz, não haverá trevas na sua vida. E isso é uma das palavras que eu sinto o meu coração arder para passar para você. Viver a verdade. Nossa terceira e última lição da vida de Jeremias, que podemos extrair aqui, é que Jeremias foi perseverante e obediente a Deus. Então, perseverança e obediência a Deus é uma terceira lição para nós. A história de Jeremias é uma lembrança poderosa de que seguir a Deus nem sempre nos levará a resultados imediatos ou a colher os frutos do nosso trabalho. Jeremias foi fiel. Jeremias foi fiel, mesmo quando os resultados pareciam nulos e seu próprio bem-estar estava em risco. Ele nos ensina que o verdadeiro sucesso na vida cristã está em obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Mesmo sem ver corações quebrantados ou transformações significativas no seu ambiente, ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus estava no controle e que sua missão tinha um único propósito: obedecer. O que você achou destas lições, extraídas de um homem de Deus que chorou muito, mas que, apesar das dificuldades de falar a verdade, fez o que era certo? Obedeceu à voz de Deus para cumprir o seu chamado. Você estaria disposto a obedecer à voz do seu Criador, mesmo que as criaturas do seu Criador sejam contra você? Porque você está fazendo aquilo que o Criador manda fazer, mas as criaturas dele, muitas, vão contra você. Jeremias foi um exemplo duradouro de fidelidade,
de coragem em meio às adversidades, porque suas lágrimas, seus sofrimentos, revelaram a profundidade do amor que ele tinha por Deus e do que Deus tinha pelo povo, e a importância de um coração fiel, disposto a fazer o que é certo, mesmo quando os resultados eles não são visíveis. Que eu e você possamos, como Jeremias, buscar a Deus em lágrimas e manter nosso compromisso de proclamar a verdade, com a esperança de que em tempo oportuno, Deus alcançará aqueles que mais precisam de arrependimento e de transformação. Que a história de Jeremias inspire você a ser fiel, a ser perseverante, sabendo que Deus está vendo cada esforço, cada lágrima no seu tempo e no tempo dele, ele vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe você com essa lição. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado. Então, deixe seu like e compartilhe com o irmão que você sabe que está precisando de uma mensagem de encorajamento. Se inscreva no canal e peço a você para me seguir também lá no Instagram. O meu link está aí para você na descrição. E eu quero orar por você agora, ok? Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Deus, que este grande homem de Deus, revelado na Sua palavra, possa ser uma inspiração para nós. Que a obediência, a perseverança, a ousadia, Senhor Deus, apesar do medo, apesar de tudo que ele viveu, ele se manteve firme e por longos anos ele cumpriu o seu chamado. Deus, que eu e meu irmão, cada irmão aqui possa cumprir o seu chamado, fazer a vontade soberana do Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, como um canal de bênção e que apesar dos frutos que iremos colher, que possamos não nos conectar aos que os nossos olhos vão ver, mas nos conectar ao nosso chamado de levar a boa mensagem do Evangelho. Toma a vida de cada um, dê coragem, ousadia, Deus, e que a verdade prevaleça. Para a honra e glória do Teu nome, essa é a oração que fazemos. Agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Olha, se você quiser um novo tema, um novo personagem, comenta aí para mim qual personagem que você gostaria de aprender novas lições. Que Deus te abençoe.